Salmo 139, versículos de 13 a 16. Nos diz assim: Pois tu, Senhor, formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse salmo, ele nos fala da nossa grande necessidade. É a grande necessidade. Eu fiquei pensando o que eu vou pregar, né? Quando o reverendo disse que hoje eu iria pregar nos 3 cultos, eu falei: Deus, dá graça ao coração, né? Para experimentar essa emoção. E me veio à mente esse texto. E eu gostaria de compartilhar algumas verdades que esse texto fala a respeito de Deus. Porque a maior necessidade que nós temos nessa nossa viagem, nessa nossa jornada, é a necessidade de manter o nosso coração voltado para Deus. A necessidade de ter os nossos olhos fixos em Deus. É aquela antiga experiência do apóstolo Pedro, que no meio da tempestade, ele vê Jesus caminhando sobre as águas e ele diz: Senhor, dê a ordem, me deixa ter essa experiência, eu quero caminhar nas águas, eu quero ir ao teu encontro. E Jesus fala: vem, Pedro. Pedro conseguiu dar um passo, 2, 3, não sei, mas ele tirou os olhos de Jesus. Irmãos, quantas tempestades nós já experimentamos nessa vida, e não somos capazes de pensar as tempestades que ainda teremos. Nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus. Nós precisamos ter o coração e os olhos voltados para Deus. Precisamos ter fome de Deus. Precisamos ter sede de Deus. Precisamos ter os olhos fixos em Deus em meio às tempestades. E precisamos ter os olhos fixos em Deus nas alegrias. É por isso que Paulo escreve: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei passar por privação e também ser honrado. E esses dias eu estava pensando sobre aquela passagem que nos diz o seguinte, que nós, ao final de tudo, depois de termos caminhado a jornada que Deus nos deu, depois de termos feito tudo, deveríamos ainda dizer: sou um servo inútil, porque só fiz aquilo que o meu Senhor me mandou. E eu fiquei pensando: mas como? A pessoa ela trabalha, ela obedece, e no final ela diz que ela é inútil. E o que me veio à mente foi exatamente isso. É a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é Jesus vivendo dentro de nós. Por que somos servos inúteis? Porque você obedece. Jesus vive dentro de você, grandes coisas são feitas, você passa por essa vida como quem vivendo uma grande aventura, grandes coisas são realizadas, você experimenta a honra, você experimenta de tudo, e no final das contas você chega à conclusão que quem fez tudo aquilo não foi você, mas foi Jesus Cristo dentro de você. É essa a essência do Evangelho. Eu já compartilhei aqui uma experiência. Eu me lembro quando eu estava indo para a Serra Negra, para iniciar uma extensão do Seminário Teológico Filadélfia. Isso já tem vários anos, 7, 8 anos, sei lá. Foi em 2004, se não me falha a memória. E naquela agitação, e preparando todas as coisas, eu me lembro que eu optei em ir de ônibus, porque a estrada lá eu achava meio complicada. Aí, enquanto subia, né, porque a Serra Negra, lá na Serra, estava subindo, aí me veio
em mente: Ezequias, você está indo lá para iniciar um seminário, você tem que orar, precisa de oração. Aí eu falei: opa, então deixa eu dar uma orada aqui, né? Aí eu comecei: Senhor Jesus, nós estamos, o Senhor sabe que eu estou indo ali para a Serra Negra. Deus, Ele é tão querido que Ele nem me deixou fazer muito esforço, bateu no meu ombro, e eu senti como se Deus me desse uma grande revelação. Deus falou o seguinte: Ezequias, vê se não atrapalha. Vê se não atrapalha. Irmãos, isso é vida na presença de Jesus. É você viver no Evangelho. Deixa Jesus viver em você. Deixa Jesus fazer grandes coisas através de você, meu irmão. E vê se não atrapalha. Deixa Ele fazer. Mas olhando para esse texto e tendo em mente isso, que o que Deus quer de nós é que nós tenhamos o foco nele. É em Deus, é Deus, é Deus. É o Deus triuno, é o Deus que é Pai amoroso, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito Santo, revelado em Jesus. Ele que é quem dá significado para a nossa vida, dá sentido para a nossa existência. E olhando para esse texto, nós podemos ver aqui 3 aspectos, 3 verdades a respeito deste Deus maravilhoso em quem nós devemos estar focados. Primeiramente, este é o Deus Criador, aquele que nos formou. Essa verdade nos ensina que cada um de nós somos uma obra-prima de Deus, uma obra exclusiva de Deus. A segunda verdade que nós vemos aqui é que Deus é um Deus que nos viu, nos vê e continuará repousando os seus olhos sobre nós durante toda a eternidade. Deus é o Deus que vê. Você jamais vai estar sozinho. Não existe escuridão que seja capaz de desviar os olhos de Deus de você. Não existe trevas, não existe tempestade que oculte você dos olhos de Deus. E finalmente esse texto precioso, ele nos fala a grande verdade, que é Deus quem escreve a nossa história. Deus é quem escreve a nossa história. E a pessoa que ama a Deus, a pessoa que experimenta Jesus, ela tem uma grande preocupação. Ela tem um grande desafio, um grande interesse. É o desejo de conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Deus escreveu a história, tem um enredo. Existe um enredo para a nossa história. E o desafio é conhecer esse enredo. O desafio é conhecer essa história e viver plenamente o que Deus preparou para nós. Primeiramente, irmãos, o texto diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E as tuas obras são admiráveis. A minha alma conhece isso muito bem. Irmãos, que coisa maravilhosa é saber que você não é, nós seres humanos, não somos um acidente do acaso, nós não somos uma experiência alienígena, nós não somos uma coisa qualquer. Nós não somos uma ameba que foi bem sucedida e conseguiu virar peixe, lagarto, aquela coisa toda, tal. Não! Que coisa preciosa olhar para a Bíblia, que é o único livro. Ame esse livro. Ame esse livro. Se de tudo aquilo que eu falar hoje, uma coisa ficar gravada, que fique gravada essa frase: ame esse livro. As pessoas estão por aí vivendo um cristianismo sem esse livro e não funciona. Ou então vivendo um cristianismo onde esse livro ele é usado de forma distorcida, inapropriada. Ame esse livro. É esse livro que nos aponta, que nos fala quem nós somos. Esse livro, a Bíblia Sagrada, ele não ensina que Deus é grandioso e eu sou pequenino.
Esse livro ensina que o Deus grandioso me busca na minha pequenez e me faz grande, para que eu lhe seja filho, para que eu lhe seja herdeiro, para que um dia eu me assente com Ele no seu trono, para que um dia eu governe juntamente com Ele o universo restaurado. Aleluia! Coisa maravilhosa. O texto nos fala que Deus foi aquele que nos formou o nosso interior. Você é quem você é, como você é. Nós somos quem somos, porque Deus, Ele formou o nosso interior, o nosso temperamento, a nossa maneira de ser. Algumas pessoas são mais explosivas, outras são mais quietas, né? Uns, como nós falamos, pega mais fácil na partida, outros precisam ser empurrados. Cada um tem seu temperamento, e aí está a beleza do projeto de Deus. A beleza do projeto de Deus está no todo, onde cada uma das peças reflete a sua glória. E aqui diz que Deus, Ele formou você, Deus, Ele teceu você. Hoje a ciência fala aí, admirada da questão do código genético, mas milhares de anos antes de se falar em código genético, a Bíblia já falava que Deus, Ele nos teceu no seio da sua mãe, da nossa mãe. Que coisa maravilhosa. O que significa isso? Significa que cada um de nós somos um projeto específico. Presta bem atenção, é o que o texto vai nos falar até o seu final, que esse projeto específico não diz a respeito apenas à forma, a temperamento, mas também diz respeito à história. É o Deus da criação e é o Deus da providência. É o Deus que cria e é o Deus que governa. Ele nos teceu. Esses dias nós fomos visitar um casal e o casal todo feliz me mostrou o primeiro ultrassom, né? Eles tinham chegado do médico mostrando, olha aqui, o nosso bebê. Aí eu falei, que coisa linda. Essa aqui é a cabecinha, não é o bumbum. Opa, desculpa, é o outro lado. É uma coisa pequenininha, você nem sabe a diferença, mas ali já tem tudo. E quem que está tecendo? É Deus. Quem que nos teceu? Deus. Deus, Ele não nos cria em linha de produção, como os automóveis, né? Cria um protótipo e sai aquele monte de carro igual. Não, Deus, Ele vai nos criando com as nossas peculiaridades. E Deus é Pai. Deus é Pai. Você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. Nós temos os filhos e nós temos sonhos e fazemos planos e etc. Deus não é diferente. Deus é Pai, Pai perfeito. Ele formou você, Ele planejou você, e Ele foi desenhando, e Ele foi desenvolvendo, e foi estabelecendo metas, alvos, propósitos. O mundo aí fora, Satanás que veio roubar, matar e destruir, ele não fala com você a respeito dessas verdades. Pelo contrário, o esforço desse mundo, o esforço da mídia, é fazer com que o ser humano se sinta um nada, um lixo, uma coisa qualquer. É por isso que esse livro é precioso. Não vai ser a mídia, a TV, a MTV, que vai mostrar para você quem você é. É a Bíblia, é Deus. Deus, Ele nos formou. Que coisa maravilhosa. Versículo 15, e a primeira parte do versículo 16 diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido, como que nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Olha só, quando o texto diz aqui, que os meus ossos, né, estamos falando do bebê lá no ventre da mãe, quando diz que não foram encobertos, significa que Deus, Ele não precisa do ultrassom
para ver lá o bebê. Não houve um momento sequer na sua existência que os olhos de Deus não estivessem sobre você. E não haverá um momento sequer na sua existência que os olhos de Deus não estarão sobre você. Aleluia, porque você é filho. Aleluia, porque você vive no Evangelho e não na religião. Religião é aquela história que diz que você tem que fazer para merecer, tem que obedecer para ser amado. Não, não é religião. Religião é uma coisa que Deus odeia, porque afasta as pessoas de Deus. O religioso, ele se engana, o religioso, ele se deixa ser manipulado. A boa notícia do Evangelho é que Deus odeia a religião. A boa notícia do Evangelho é que Deus não espera a nossa obediência para nos amar. A grande notícia do Evangelho é que Deus nos amou primeiro. A grande notícia do Evangelho é que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a grande notícia do Evangelho. E como é bom saber que Deus, Ele repousa sobre nós os seus olhos. Ele diz aqui que os teus olhos me viram. Quando Deus me viu? Deus me viu primeiramente no seu próprio coração. Deus me viu primeiramente na sua mente. Mas quando? Antes dele dar a primeira palavra da criação. Antes de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Quando houve aquele momento na eternidade, a Bíblia diz que de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Lá na eternidade nada tinha sido criado. Mas você, meu irmão, minha irmã, nós, humanidade, nós fomos gerados no coração de Deus. Nós fomos amados pelo coração de Deus. A mente de Deus fez planos para cada um de nós. Os seus olhos, veja só, meu querido, tem muita gente aqui talvez sofrendo. Tem muita gente aqui ainda com a doença da religião. Tem muita gente aqui às vezes pensando, mas será que Deus está prestando atenção em mim? Será que, mas eu não mereço? Olha só, a Bíblia diz que Deus lá na eternidade, Ele já te viu. Os olhos de Deus estão sobre você, tem planos maravilhosos para a sua vida. Ainda que a sua vida termine amanhã, Deus tem planos maravilhosos. Porque quando Deus ele olha para nós, Ele não olha apenas durante um período de 60, 70, 130 anos. Quando Deus olha para você, Ele faz planos para bilhões de anos. Entendeu? Nem falou aleluia. Trilhões de anos. Já pensou viver 1 trilhão de anos? 1 trilhão de anos não é nada diante da eternidade. Diante da eternidade. Que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Significa que Deus faz mais ou menos assim. Ele olha para você. Olha. 24 horas por dia, Deus olha para mim. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, por causa disso, Ele pode dar 100% da sua atenção a cada uma das suas criaturas. Então, quando eu digo que Ele fica 24 horas olhando para mim, eu quero dizer que Ele faz isso com cada um de nós. Mas qual que é o problema? O problema não está em Deus, o problema está em nós. Porque nós estamos correndo atrás da nossa agenda, atrás das nossas coisas, estamos... E não prestamos atenção em Deus. Não prestamos atenção em Deus. Não usufruímos o amor do Pai. Não buscamos uma vida cheia da presença do Senhor. Não nos deliciamos na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus Ele está te vendo. Que maravilhoso é saber que você olha para o futuro e você não é capaz de saber de nada.
E finalmente o texto nos diz: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aleluia. O que o texto está falando? Que Deus, Ele escreveu a sua história. Deus, Ele escreveu a minha história. Todos os nossos dias estão escritos e determinados. Isso aqui, como eu falei, se nós fôssemos discutir essa questão do ponto de vista teológico, etc., gastaríamos horas e horas e horas. Mas o bonito da poesia, e o Salmo é uma poesia, é que Deus ele coloca uma verdade profunda de uma forma bela, clara e direta. O que Ele está falando é que, independentemente de todas as razões e ações, e de todos os agentes, e enfim, a despeito de tudo que acontece, Ele dá a palavra final em tudo aquilo que nos acontece. Isso não tira a nossa responsabilidade, isso não nos inocenta, mas Ele escreveu cada um dos nossos dias. Ele escreveu o dia do nosso nascimento, Ele escreveu o dia da nossa morte, se é que nós vamos morrer. Ele escreveu o dia da nossa ressurreição, o dia da volta de Cristo. Mas isso é muito pouco, isso é só o início. Como eu falei, Ele escreveu uma história de milhões de anos. Já parou para pensar nisso? Que Deus sabe o que nós vamos estar fazendo daqui 1 milhão de anos? Mas que maravilhoso saber que Deus Ele conhece, Ele escreveu. Nós costumamos fazer a nossa agenda. Deus Ele tem a agenda dEle. Não fique chateado se durante o ano de 2012 você não conseguiu alcançar tudo aquilo que estava na sua agenda. O importante é que a agenda de Deus, essa se cumpre. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final dos lábios é do Senhor. Agora eu tenho certeza que o seu ano vai ser muito abençoado. Se você gastar um tempo orando e pedindo: Deus, me mostra o que está na sua agenda. Eu me lembro de um amigo que, muito experiente, chegou para mim e falou: olha, tomei uma decisão. Como pastor, eu vou parar de pedir para Deus abençoar os meus projetos. Eu achei estranho. Ele falou: exatamente, eu vou parar, parei de orar, pedindo que Deus abençoe os meus projetos. A partir de agora, eu estou pedindo discernimento para conhecer os projetos de Deus, porque o projeto de Deus já está abençoado. Aí eu falei: entendi. É exatamente isso, às vezes nós fazemos os nossos projetos, é a nossa agenda, e depois Deus abençoa, e Deus olha e fala: mas como é que eu vou abençoar isso aqui, se na minha agenda está diferente? Como é que eu vou abençoar uma coisa assim tão pequena que você está vendo aí? Eu tenho algo muito melhor para você. Cada um dos nossos dias, escrito e determinado. Meu irmão, que você possa fazer desse o grande alvo na sua vida. Descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? A Bíblia diz que os servos de Deus, o justo, na velhice ainda darão frutos. Se você está nessa terra é porque ainda tem frutos para serem produzidos. Deus tem propósitos, Deus tem metas, Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor amado, no nome de Jesus, nós pedimos, Pai, acrescenta a Tua bênção na nossa vida. Esteja, Senhor amado, gravando isso no nosso coração, esteja colocando em nós essa sede pela Tua presença. Que o Senhor seja o nosso bem maior, o nosso tesouro maior. Grava, Pai, isso no nosso coração. Que nós saiamos daqui sabendo que somos uma peça única
Cada um de nós, projeto único, formado, criado pelo Senhor. Que cada um de nós saia daqui sabendo que o Senhor está 24 horas por dia nos olhando. Atrai o nosso coração, atrai os nossos olhos para Ti. E dá-nos a paz, a tranquilidade de saber que é o Senhor quem escreve a nossa história, nos revela essa história, como Pai amoroso, nos toma na mão, pela mão e nos conduz e cumpra o Teu propósito nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém.